Oi, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar a nossa live como prometido. Dá um tempinho pro pessoal chegar. Quem é a primeira vez que tá aqui na minha live? Vão me mandando aí. Quem é a primeira vez que entrou? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Olá. Vão me falando se vocês estão me ouvindo bem. Se tá tudo certo. Boa tarde. Se por acaso travar, vocês vão me avisando. Só vou dar um tempinho esperar o pessoal chegar para a gente começar a falar sobre processo criativo. Obrigada, NR Eventos. Fico muito feliz. Obrigada a todo mundo que está entrando. Ah, a Fabrícia deu um jeito de aparecer. Oi, Thaís. Vou falar de você, viu, Fabrícia, no final da live. Quem aí tem dificuldade com o processo criativo? Quem já desenvolveu um processo criativo e tira de letra? Quero saber um pouquinho de vocês. Quais são as dificuldades que vocês têm com relação ao processo criativo? Hoje eu consigo desenvolver um processo criativo de uma forma mais fácil. No começo não era fácil para mim. Eu tô até aqui na frente, estou olhando para a tela porque eu escrevi para eu não me perder. Depois quero usar a tela do computador aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Nunca desenvolvi e queria muito, muito saber. Então, assim, a minha proposta hoje eu vou falar sobre a última festa que a gente fez, que foi a festa de sereia. Quem aí viu a festa de sereia? Eu vou falar particularmente dela. E vou falar como funcionam as minhas percepções em relação como que foi todo o passo a passo, tudo que foi decidido, por que foi decidido, por que cada elemento está ali na decoração. Então, assim, eu vou mostrar para vocês como foi a forma que eu desenvolvi para eu criar as minhas decorações. E não vou dizer que é a única forma, não. Acho que cada um é capaz de desenvolver. Ai, tá vindo notificação aqui. Cada um é capaz de desenvolver o seu processo em particular. E eu vou compartilhar com vocês hoje como eu faço e a fim de ajudar mesmo, porque quando eu comecei eu não tinha, era muito difícil para mim. Quando eu comecei em 2013, não tinham cursos, assim, a gente não tinha acesso a cursos, então não tinha informações igual a gente tem hoje, né? Então, assim, era muito difícil, era tudo muito amador mesmo. Então, assim, a gente tinha aquelas decoradoras top de referência que a gente acompanhava o trabalho, mas era assim uma coisa incomunicável. Você mandava de repente uma mensagem pelo Facebook, por Orkut ainda naquela época, né? E ninguém te respondia, ninguém te ajudava, ninguém dava curso, ninguém queria compartilhar nada. Então, assim, a gente tinha que ir se virando. E eu copiei muita festa, copiei muita ideia, porque era a forma que eu conseguia fazer naquela época. E aos pouquinhos eu fui percebendo que conforme as mães iam me dando crédito, digamos assim, que iam me deixando livre, eu conseguia colocar um pouquinho de mim. E eu fui percebendo isso aos poucos, né? Então eu errei muito na minha trajetória. Tem muitas coisas que eu vou falar aqui hoje com vocês e que eu aprendi mesmo errando, né? E é sempre aquilo que eu falo: faz a festa, observa o que pode melhorar. Faz uma outra festa, sempre tem alguma coisa para melhorar. E é assim que a gente tem que lidar. Até hoje eu analiso as minhas festas e vejo o que está errado, o que poderia ser melhor. E eu acho que isso, né, faz assim a gente ir aprimorando e a gente ir se desafiando. E eu acho que a linha é essa, a gente sempre buscar melhorar. Então vou começar a falar
de como foi com relação a essa festa da sereia. Depois de fechada a decoração, quando a cliente fechou a festa com a gente, então qual que é o primeiro passo que eu faço? Eu faço uma pesquisa do tema. Nesse caso, o tema era sereia. Então, assim, eu fui pesquisar. Onde que eu vou pesquisar? Geralmente no Wikipedia, né? Coloquei lá, sereia. Vamos ver o que fala de sereia ali. Então, assim, eu li tudo que estava descrito lá, mas, assim, a história das lendas e da sereia não é uma coisa, assim, muito legal. Tinha umas coisas assim que eu achei meio pesado. Então eu descartei, tá? Descartei e fui mesmo assim para os símbolos em geral, para o habitat da sereia. Então, assim, eu fui relacionando. Então, primeiro passo, eu fui relacionando tudo o que na minha cabeça vinha sobre o tema de sereia. Então, a sereia é no mar, é fundo do mar, é praia. E eu fui fazendo uma listinha no meu celular mesmo. Tava ali sentado no sofá às vezes e lembrava de alguma coisa, colocava. Então, mar, areia, alga, peixe, onda, bolha. E assim eu vou listando todos os elementos. Não quer dizer que eu vá usar todos, tá? Mas isso faz com que uma coisa vai puxando a outra e de repente disso daí você tem uma ideia legal. Então, depois de relacionar todos esses símbolos, eu fui pro Pinterest e eu vou procurar referências, não em festas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a pastinha que eu fiz de referências sobre o tema. Então, tem lá quadrinho, deixa eu abrir aqui já para eu mostrar para vocês. Só um tiquinho. Vou mostrar um pouquinho do que eu salvei, tá? Não é uma pasta muito extensa. Deixa eu só ver se eu consigo virar a câmera aqui. Então, vamos lá. Vão olhando, ó. A paleta de cores, aqui tinha uma outra paleta. Alguns elementos que lembram escama. Tinha um quadrinho de escama. Aqui algumas ilustrações. Olha, um móvelzinho de um quarto de menina, que é uma cauda de sereia. Aqui uma cenografia linda, mas não é uma cenografia, pelo menos não me parece ser uma cenografia de festa, mas tem umas algas muito lindas. Aqui, ó, é um quarto com temática de sereia. Então, a gente vê as escamas ali, quadrinhos, né? A paleta de cores. Aqui, olha só que legal, um abajur que fizeram com escama. E, claro, eu fui salvando ideias de doces, porque, de repente, de um doce a gente também consegue tirar uma referência legal. Vocês podem ver que não. Aqui tem, olha, um cenário de bolo, tá? Aqui tem. Mas vocês podem ver que é pouquíssimas referências, assim, de cenário de bolo. Olha, uma fantasia. Aqui um baú com pérolas. Eu até levei o baú no dia da festa. Eu tava com o baú lá, mas na hora a gente achou que tava pesando um pouco na decoração, então resolvemos não usar. Tá? Então, esse aqui eu tô compartilhando com vocês que eu fiz antes, durante o processo criativo. Tá? Então, são coisas que a gente, são imagens que você vai visualizando, que você vai absorvendo, né? Que você vai absorvendo e vai ficando no teu subconsciente. Não quer dizer que eu vou pegar e vou fazer um quadrinho exatamente esse para pôr minha decoração, mas com certeza ele inspirou para alguma coisa, tá? Para quem não sabe, a decoração que a gente está falando é essa. Não vai ficar muito legal porque eu estou filmando a tela do computador aqui, então as coisas acabam mudando um pouquinho, tá? Mas é essa decoração que a gente está falando. Deixa eu inverter um pouco. Eita, que não quer virar. Aguenta aí. Aí, virou. Tá? Então, o segundo passo foi fazer essa pesquisa de referências.
com relação a paleta de cores. Foi a primeira festa de sereia que a gente fez. Então, essa paleta não é uma paleta muito... Não tem muitos temas com essa paleta. Então, eu resolvi utilizar a paleta tradicional, que a maioria das pessoas utilizam. Não me apeguei muito em querer fazer uma paleta diferentona, enfim. Optei por fazer porque é uma paleta bonita e que eu também não tinha feito. Então, depois de feita relacionar os itens, fazer a pesquisa das ideias, definir a paleta, eu vou pensar no meu acervo. Eu trabalho... Oi, Flávia, Flaviana. Eu trabalho com acervo, meu acervo é 100% meu. Não trabalho com locação de peças, porque aqui onde eu tô não tem opção. Então, a partir dessa pesquisa toda, eu vou pensar no meu acervo. O que eu tenho no meu acervo que eu posso encaixar nessa festa, que vai ter uma simbologia, alguma coisa assim. Então, aí eu vou desenvolver o meu projeto, tá? O projeto eu faço no computador, mas pode ser um projeto feito à mão, enfim, é uma coisa que você vai fazer para te auxiliar no teu processo criativo, tá? Então, eu começo sempre pelo painel. Vou voltar aqui na imagem pra gente, que eu quero ir mostrando. Vou tentar filmar mais de cima para ficar melhor. Então, assim, aqui a gente optou por utilizar esse painel de arco, né? Porque pra mim, Ai, deixa eu... Eu tô com um tripé aqui meio desajeitado. Pronto, assim acho que ficou um pouquinho melhor. Eu optei por utilizar o painel com arcos, porque para mim ele simboliza o movimento do mar, as ondas do mar, e eu achei que ele ia ficar bacana. É uma sobreposição de painel que está super alto, sendo muito usado, então essa foi a minha escolha. Aí eu vou falar então dos elementos que a gente utilizou ali. Tem o nome da aniversariante no painel, porque era assim um desejo da mãe também, ela gostaria que a festa fosse personalizada e a gente atendeu o pedido dela. E eu me arrependi de não ter feito aqui, na pontinha do Y, a caudinha da sereia. Me arrependi depois, porque podia ter feito e ia dar um charme também. Então, tá. Com relação ao nome, ok. Ali vocês podem ver que tem... Ai, gente, tá tremendo muito, né? Aqui eu fiz uma flâmula, eu quis usar as escamas, então eu optei por usar... Deixa eu tirar desse tripé aqui, gente, pera aí. Aguenta aí, que tá meio amador o negócio aqui hoje. Aí, acho que ficou melhor. Então, as escamas, eu queria colocar as escamas, mas eu não queria utilizar as escamas em excesso, não queria usar um painel sublimado em excesso, não queria usar um cilindro forrado de escama. Então, eu optei por fazer um charminho aqui. A imagem não dá pra ver tão direitinho, mas depois vocês olham o meu feed, a fotografia lá. É uma flâmula com os detalhezinhos que eu mesma fiz em papel, simulando a escama. Aqui eu gostei do uso do macramê, porque o macramê ele lembra muito artesanato de praia, né? Coisa de litoral e, de certa forma, é onde a sereia habita. A rede também, a rede de pesca, a mesma coisa, relaciona com o ambiente, com o habitat dela. Aqui eu quis complementar com um painel, porque, como eu falei, tá em alto sobreposições de painel. Vou deixar gravado, a não ser que aconteça alguma coisa, tá? Mas a princípio vai ficar gravada a live, sim. A gente quis, então, utilizar... Eu precisava, no meu ver, tá? Para eu poder dar altura, eu precisava de alguma coisa mexendo esse painel, então eu utilizei. Essas folhas são folhas de palmeira, folhas naturais. Eu só fiz uso de pintura, pintei elas com tinta PVA nas cores da paleta, então eu fiz algumas lilás, alguma verdinha cor painel, elas aqui para dar uma preenchida nesse espaço. Tá, deixa eu voltar aqui pro meu... Depois do painel, eu vou falar do nome, dos escamas, do macramê. Tá. A escolha da sereia.
Então, eu queria utilizar a sereia aqui na frente da mesa. E como eu escolhi essa sereia? Eu utilizo um site de busca de imagem chamado Flickr e tem muita coisa de sereia, muita coisa de sereia. Então, como que eu escolhi essa sereia? Ela não era dessa cor, tá? Eu fiz algumas modificações para incluir ela na paleta. Em desenho, tá falhando? Tá travando? Alguém confirma? Tá. Não acredito que tá travando. Travando para todo mundo. Vou esperar um pouquinho. Tá travando, gente. Vamos falando se está travando. Está. Não sei o que pode ser. Esse danado do Instagram é complicado. Sua voz está falhando. Deixa eu fazer uma coisa aí. Carregando. Pode ser que ele dá uns tilt. Melhorou. Continua travando. Não sei se é meu aparelho. Continua travando, gente. Minha internet ela é muito boa aqui em casa, não é para estar travando. Pode ser ou o aparelho ou o Instagram. A voz está com interferência. Continua, vou ficar falando e vocês vão me falando, tá? Porque eu preparei um assunto bem legal e eu gostaria de finalizar a live, não quero que trave. E se eu sair agora, eu acho que eu não consigo salvar mais a live. Daí quem ficou para assistir depois vai perder esse começo. Tá travando. Tá ok. Está falhando. Gente, o que eu faço? Eu preciso começar a fazer as lives no YouTube. No YouTube acho que não oscila tanto. É só a voz. Melhorou? Eu acho que pode ser porque o meu celular estava carregando. Eu tirei agora, quando vira a tela que fica ruim. Tá. Melhorou. Eu vou virar a tela de novo e vocês observam. Se começar a travar, vocês me avisam de novo, que daí eu viro e nem que depois que eu não mostro a imagem, tá? Eu vou virar só pra gente poder continuar. Bom, virei, vamos lá. Eu estava falando da sereia, então, que a gente faz uma busca de imagens e eu gostei muito dessa daqui, eu achei que ela tava bem alegrinha, bem... deixa eu baixar aqui. Ela, na verdade, o desenho dela, vocês podem ver que ela tá com um chapéuzinho de aniversário na cabeça e ela tá usando um bolo. Então, como o bolo ia ficar aqui, ia ficar tampando a minha mesa. Então, eu tirei o bolo da mão dela e deixei ela só com o chapéuzinho. Então, eu optei, então, por deixar ela com o cabelo lilás. Ela não era essa cor, eu modifiquei para ela entrar dentro da paleta do projeto. Aqui, vamos lá. As algas, eu queria que tivessem as algas. Essas algas eu fiz com cartolina. Eu podia ter feito um recorte em MDF. Antes que alguém pergunte, a sereia, ela é um adesivo fosco e ela é colada no MDF e depois a gente faz o recorte em marcenaria, tá? Então, aqui as algas. Eu podia ter feito, de repente... Travou de novo. Travou, gente? Travou de novo? Alguém confirma se estava travando?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar rapidinho a imagem e daí eu falo do que eu queria falar. Então, aqui dessa parte de baixo da mesa tem as algas. Eu optei por fazer em papel para dar um efeito assim mais de 3D mesmo. Aqui eu utilizei uma concha, utilizei areia e utilizei a âncora. Bom, gente, tá travando, não vai dar para eu mostrar a imagem. Eu vou ir olhando só para eu ir lembrando do que eu tenho que falar, que tá aqui na imagem, senão eu vou acabar me perdendo. Deixa eu abrir aqui que eu tinha feito uma anotação. Que pena que não deu para mostrar. Depois vocês olham no feed e tiram as dúvidas. Tá, então ali na base da mesa tinha a areia, tinha a âncora, tinha a concha. Esses são os elementos que eu falo para vocês, que eu vou listando e vou, né, são detalhezinhos que a gente vai acrescentando, tá? Quero falar um pouquinho também da escolha das flores, dos arranjos naturais. Nos arranjos eu precisei escolher a paleta de cor, né? Então, uma das escolhas das flores para os arranjos é a paleta de cores. Então, nos arranjos tem rosa em maior escala, tem lilás, tinha um verdinho e eu usei uma planta chamada Cineraria marítima, que ela parece bem uma alga, ela é esbranquiçada, mas ela tem um aspecto de alga assim, e eu queria muito utilizar ela. Então, já para ela trazer também essa lembrança de fundo do mar. Teve uma outra planta que eu queria utilizar, que ela parece muito uma alga, ela é muito legal e não consegui comprar ela, então ficou faltando. Tá, mas com relação aos arranjos era isso, a gente optou pela paleta de cores, claro, e eu utilizei aquela plantinha, então, que parece uma alga, para trazer no detalhe, né, essa sensação de fundo do mar. Tá. O bolo. O bolo, a gente utilizou um bolo de verdade. Eu não queria que o bolo tivesse muitos elementos de escama e coisa nada. Então, ela fez um bolo só espatulado e em cima tinha a caldinha da sereia. Era um bolo pequeno. E embaixo foi colocado paçoca para dar aquele efeito de areia. Para dar aquele efeito de areia e algumas conchinhas, estrelinhas do mar, e assim foi o nosso bolo, tá? Os doces também são definidos um pouquinho de cada modelo, de forma que a gente consiga também trazer esses elementos do fundo do mar. Eu vou ficar olhando para cá porque às vezes eu vejo alguma coisa que é legal eu compartilhar com vocês. Então, nos doces, tem a cauda da sereia, tem peixinho, tem conchinha, tem estrela do mar, tem a areia, né? Então, assim, são esses detalhes que para mim, são importantes e vão enriquecendo a decoração, tá? Os balões. Os balões a gente optou por utilizar eles todo branco, porque eu queria que eles dessem um efeito de bolha, né? Que parecesse bolha mesmo, como se a sereia tivesse mergulhado e tivesse aquelas bolhas. Então, eu vou falar assim da minha visão geral agora da decoração. Eu vou tentar virar a câmera de novo, só para vocês, para ilustrar melhor o que eu tô falando. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Vou virar rapidão. Então, qual que é o que eu percebo? Qual que é a minha percepção com essa decoração? Para mim, aqui, essa parte de cima é a superfície do mar, tá? Superfície do mar, a praia, né? Aqui tem as palmas que lembram a praia. E aqui seria como se a sereia tivesse mergulhado, tivesse vindo pro fundo do mar, aqui onde tem a areia do fundo do mar, né? As conchas, as algas, enfim, essa é a minha percepção da decoração, foi a minha ideia criativa, e é assim que eu escolho os elementos.
Travou? Conseguiram entender esse último apanhado? Travou agora que eu virei a câmera? Alguém pode me confirmar? Vocês conseguiram ouvir o que eu falei da percepção geral? De como que eu interpreto a decoração ali? Conseguiram? Deu? Beleza. Gostaram? Gostaram? Gostaram do processo criativo? Acharam interessante? Ontem, quando eu abri a caixinha de perguntas, né, com relação ao processo criativo, teve 2 pessoas, acho que me perguntam, 2 ou 3 pessoas, mudou a cor do cabelo no Photoshop. Eu uso o CorelDRAW, então é onde eu faço meu projeto e por lá mesmo eu consigo modificar as cores, né, vetorizar o que precisa vetorizar. Então foi no Corel, mas pode ser no Photoshop também, quem souber mexer com Photoshop pode. Tá? Então ontem eu tive 2 perguntas sobre paleta de cores. E eu achei bem legal uma pergunta que uma menina me fez. Eu não sei se ela tá aqui na live, ela tava antes. E ela me falou assim que ela tá planejando a festa do filho dela. E ela tinha unido 2 ideias de 2 festas que ela tinha visto. Não sou eu que vou fazer a decoração para ela, ela que tá pesquisando lá e vendo como que ela quer a festa dela. E ela falou que ela tava muito... que o que eu tava pegando para ela era justamente a paleta de cores, porque ela falou assim para mim que ela queria uma festa iluminada. E daí eu perguntei para ela assim o que era uma festa iluminada para ela, né? Daí ela me respondeu assim, ela falou que seria uma festa clara, que ela vê muitas decorações escuras, poluídas, né? E que para ela a escolha da paleta estava sendo muito difícil. Então quando ela falou, oi Fabrícia, aí a Fabrícia, ela tá aí. Então quando ela falou da questão de ser escuro, de ser poluído, aí eu mostrei essa festa aqui para ela. Deixa eu achar só um pouquinho. Aguenta aí. É a festa. Gente, depois eu vou ler todas as mensagens que eu não consigo ir lendo e respondendo e falando, porque eu me perco muito fácil. Tá, então quando ela falou da questão de que ela via muita festa escura, poluída, eu perguntei para ela qual que era a percepção dela quanto a essa festa aqui. Vou virar rapidinho. Viram? É uma festa minha que a gente fez esse ano e ela é um fundo totalmente escuro. Eu perguntei para ela qual que era a percepção dela quanto a essa festa. Eu queria saber se ela ia me dizer que era poluída ou que era escura, que não era isso que ela queria. E ela me respondeu assim: é limpa, ela falou, é limpa, as cores não brigam, o chão é claro, como se, apesar de as cores escuras, tudo fosse feito exatamente para deixar a decoração clara. E isso que ela me falou é uma coisa que eu escuto muito. Ah, sua decoração é limpa, sua decoração é limpa. Aí às vezes eu pensava assim, mas é limpa porque tem pouca coisa. Levou um tempo para eu entender o que era esse é limpa. E eu questionei ela hoje justamente porque eu queria confirmar se era essa percepção que tinha. Então, essa festa do Mickey, eu vou virar a câmera de novo, porque para vocês irem visualizando vai ser mais fácil para vocês entenderem. Se travar, vocês me avisam, aí eu volto. Essa festa do Mickey, ela tem o fundo todo escuro, né? Todo escuro. Aqui a gente tem um sobretom que é o mesmo tom azul, só que é numa intensidade mais clara. A gente utilizou um piso branco.
aqui nos cilindros, eu usei 2 cilindros cinza e um cilindro na mesma cor aqui, nesse azul claro. E aqui nos balões eu dei uma clareada nesse painel utilizando o cinza e um pouco do azul. O que eu quero falar para vocês? A forma como eu disponho as cores na decoração. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, quero falar um pouquinho sobre as formas que eu disponho as cores na decoração. Eu já assisti muita live de paleta de cores, pessoal falando de círculo cromático. É muito interessante a gente aprender essas coisas. Quem quiser pesquisar, dá um Google ali. Deixa eu abrir aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou falar do círculo cromático, porque eu nunca utilizei ele, na verdade. E a escolha de paleta de cor é muito pela pesquisa do tema, pelo instinto em si. Mas é legal a gente aprender sobre o círculo cromático. Mas o que eu quero falar assim, como que eu faço? Mais importante do que você escolher a paleta, definir que cor que você vai utilizar, é as proporções que você vai utilizar de cada cor. Então, eu vou explicar para vocês como que eu faço a distribuição das minhas cores. Eu não vou virar mais a câmera porque pode ser que trave de novo, então eu vou tentar falar aqui, tentar descrever a imagem para vocês entenderem. Eu utilizei um painel todo azul, escuro, então eu costumo dizer que essa é a minha cor base, tá? É uma cor base, que é a cor, a cor que ela mais predomina na decoração, mas ela não chega a ser a cor de destaque. Ela é como se ela fosse uma cor base para receber as outras cores. Então, ela é uma cor que prepara o ambiente para destacar as outras cores. Então, essa festa do Mickey eu utilizei um fundo azul, que é o que mais tem na decoração, é esse fundo azul. Porém, no meu ver, o que mais destaca, o objeto de destaque é o azul claro. E eu utilizei também o amarelo, só que eu utilizei em pequenos pontos. Então, tem o amarelo no pé do Mickey. Vou virar a câmera aqui. Então, ó, observem. A grande proporção é o azul escuro. Daí vem esse azul claro. Ele tá bem, ele aparece bem, mas ele também praticamente tá só aqui. E eu gosto muito de linkar uma cor do painel com uma cor de mobília. Isso é a minha percepção, tá? É a forma como eu gosto de fazer, como eu me sinto confortável em fazer. Então, existe uma cor maior, existe uma quantidade de cor aqui, mas em menor proporção do que esse escuro. E existe uma outra cor aqui, ó, o amarelo. O amarelo no pé do Mickey. Ele tá aqui, ele tá no e ele tá em alguma outra peça pequena aqui. Então, ele é uma cor que ele tá em menor destaque, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, você percebe ela não passa desapercebida, tá? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Deixa eu voltar na da sereia. Tá travando, gente? Tá travando? Vão falando comigo. Não me deixem falando sozinha. Deixa eu voltar nessa aí, eu quero falar a mesma coisa sobre as coisas. Aqui, a gente definiu a paleta de cores. Esse verdinho, o lilás e um pouquinho de rosa que tá nas bandejas, tá nas flores, tá em alguns detalhes menores. Então, essa paleta, ela é feita do verde, do lilás e do rosa, mas percebam que cada cor, ela está em estados diferentes. Uma em grande quantidade, a outra, ela tem destaque, mas ela tá praticamente só ali no cabelo da sereia, porém ela é um objeto grande, né? Então ela destaca. E o rosa que praticamente na mesa, né? É a forma como eu escolhi de utilizar o rosa. Então tava nas peças, né? Tá aqui no arranjo.
Então, essa é a minha percepção com as cores e... Voltei. Essa é a minha percepção com as cores e é o que eu acho muito importante, é a gente saber dosar a quantidade de cada cor. Porque às vezes você define uma paleta linda, está travando o áudio. Vamos esperar para ver se volta ao normal. Mais alguém travando? Vou beber uma água enquanto. Eita, quase 40 minutos de live já. Travando, gente? Então, essa é a minha percepção. E assim, é o que eu falo, mais importante do que você saber escolher a paleta, às vezes querer inovar, fazer uma paleta diferentona, o mais legal é você saber dosar as cores, porque assim você consegue valorizar cada cor. Às vezes você define lá 3 cores, mas as 3 cores estão no painel, as 3 cores estão na mobília, as 3 cores estão nas bandejas e vira aquela mistureira. Assim, essa é a minha percepção, é a minha forma de ver a decoração, tá? É a minha forma de combinar as cores. Então, pra mim, não funciona dessa forma, porque pra mim tudo se mistura e você parece que não enxerga nada. Então, eu sempre utilizo uma cor em quantidade maior, uma outra cor de forma assim, que ela tenha uma proporção grande, mas que ela não seja muito repetitiva. E alguns outros detalhes em pontos de forma mais pontual, em coisas menores. Conseguiram entender essa questão das cores? Alguém tem dificuldade com relação às cores? A escolher as cores? A como usar as cores? Eu quero contar também para vocês um caso que aconteceu esses dias. Uma seguidora, entenderam? Uma seguidora, ela me chamou e ela tava com o projeto da festa dela. Ela falou, Dani, eu quero uma ajuda, porque eu tô com uma dúvida com relação à cor. Ela me mostrou o projeto dela e ela falou assim, você acha que eu uso o balão de uma cor só ou eu uso o balão com todas as cores, né? Faço o arco com todas as cores da paleta e tal. Ela tava usando, se eu não me engano, acho que era 3 cores. E daí eu falei pra ela assim, que se eu falasse pra ela o que ela tinha que fazer, que não ia ser a decoração dela, não ia ser a personalidade dela. E isso é muito forte pra mim, assim, porque eu também tenho dúvidas quando eu tô criando as minhas decorações. Mas sempre tem alguma coisinha aqui dentro de mim, um instinto mesmo, assim, que me diz por onde eu devo seguir. E como que eu formei isso? Ao longo do tempo eu errei, né? Errei em escolha de cores, errei muito e eu fui aprendendo. Então, a gente tem que se desafiar, porque é assim que a gente vai se descobrindo, né? E essa semana também uma outra menina me chamou também com a mesma questão. Ela tava com. E ela é linda as decorações dela, eu amo as decorações dela. E ela tava com dúvida lá com questão ao painel, e eu falei a mesma coisa para ela. Procure dentro de você, que a resposta tá dentro de você. Então, eu acho que isso é muito importante para vocês descobrirem a personalidade de vocês, para vocês colocarem a identidade de vocês. Isso que eu compartilhei com vocês hoje é a minha forma de desenvolver a decoração. Não quer dizer que é certa, não quer dizer que é errada. Tem quem goste, tem quem não goste. Então, é só assim uma forma de eu compartilhar. Claro que existe uma técnica, essa questão da pesquisa, ela é uma técnica que você... A diferença, eu acredito que vai estar onde você vai buscar suas referências. As minhas referências eu busco muito em designer de interiores. E é isso. Eu acho que a pesquisa, sim, é uma técnica, né? E cada um tem que desenvolver, buscar as inspirações onde achar melhor. E deixa eu ver, tento ver as perguntinhas aqui agora. Se eu usar um tecido maior branco, posso usar um segundo painel branco também, pois as paredes do salão não são tão bonitos. Você pode fazer, se a tua ideia é utilizar um painel branco,
Você pode utilizar uma forração maior, de repente, para uniformizar o ambiente. Nessa festa da sereia, a gente fez uma forração branca atrás. Depois vocês olham lá em cima do painel de ondas, aparece um cortinadinho branco. Porque o local também não era muito assim, tinha algumas treliças assim de ferro atrás, então assim na fotografia ia destoar. Então a gente fez uma forração toda branca atrás e eu sobrepus os painéis e não teria problema também se o painel fosse branco, né? A forração ela é mesmo porque assim, quando você monta o painel, de repente você quer fazer um arco orgânico e o arco ele vem meio que para fora do painel, na hora da fotografia acaba que pega a parede. Então, assim, a forração a gente faz mesmo para preparar o ambiente para fotografia, né? Então, pode sim. Você sempre tão atenciosa em compartilhar seu conhecimento. Ai, gente, eu adoro responder vocês, de verdade. E sabem que antes eu comecei a aparecer aqui em março, abril mais ou menos. Era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu morria de vergonha. Até hoje eu fico muito nervosa. Antes de entrar na live aqui eu tava tremendo, porque eu fico muito nervosa. Mas eu sempre gostei muito. E assim, desde quando minhas festas começaram a serem postadas nos blogs aqui no Instagram, nos Instagrams de festa, assim, que começou a aumentar, né, meus números de seguidores, as pessoas começaram me procurar, pedir ajuda. Ah, como você faz isso, como você faz aquilo. E eu sempre respondi todo mundo, sempre. E eu gostava, e às vezes meu marido falava assim, Dani, você faz meia hora já que você tá aí respondendo, vamos, a gente tem coisa para fazer, mas era uma coisa assim que eu gosto mesmo, gosto muito de estar aqui, porque no meu começo eu tinha muita vontade de aprender, e eu pegava o telefone e eu ligava nas empresas de decoração de fora que a gente admirava. Olha, vocês dão curso? Não, só faltava bater o telefone na cara da gente, sabe? Então, eu sei como é legal, assim, como eu valorizava as pessoas que às vezes me davam uma diquinha, assim, e valorizava muito, era muito bom, como facilitava, né? Então eu gosto mesmo de compartilhar aqui. Como você calcula os balões e quais os tamanhos dos balões? Eu não calculo balão, não. Mas nesses arcos que a gente faz, geralmente meio arco ali, né? Não vai muito balão, a gente já tem uma noção, né? Já tem uma noção, mais ou menos. E os tamanhos dos balões que a gente trabalha é nessa da sereia mesmo. Se eu não me engano, a gente utilizou o 9, o 12 e o 16. Mas é sempre legal trabalhar com uma variação bem boa, assim. Então, a gente trabalha desde o balão 6, às vezes o 7, o 8, depende do que eu encontro na cor, o 9, o 12, o 16 e às vezes aqueles balões big, bem grandão. Então, assim, o que eu percebo é que quanto maiores os balões que vocês utilizarem, mais traz movimento e traz, assim, charme para a decoração. Então, podem investir. Uma coisa que sempre me falam. Que sempre me perguntam sobre balões e me perguntam que balão que eu uso. Eu gosto muito de usar o Art Latex, que ele é um balão nacional, mas ele é um balão bem redondinho, então eu sempre utilizo dele. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, Dani, que tamanho que você usa? Daí eu falo, 6, 8, 7, 9, 12, 16. Aí falam assim, na minha cidade não tem. Aqui na minha cidade também não tem. E eu sempre compro de fora, então são coisas que a gente precisa. Se não perder esse negócio de não tem na minha cidade. Não tem, você traz, você vai buscar onde tiver. É isso que eu faço, né? Então, meus balões também vêm de fora. Hoje eu consigo comprar de uma cidade mais próxima, mas tem balão que já rodou 1.000 quilômetros para chegar aqui. Então, antigamente, quando a gente utilizava mais balões nas festas, eu comprava mais estoque. Assim, hoje eu não faço mais estoque. Eu compro mesmo só para as festas que já estão agendadas. Mas, é claro, o frete acaba encarecendo, o balão se torna um pouquinho mais caro e por isso que a gente tem que saber, né, fazer o orçamento direitinho. Pareço muito calma. Que bom. Tá falando muito seguro de si mesmo.
Dani, arte latex aqui vem tudo furado, não gosto, prefiro São Roque. Às vezes acontece de pegar uns lotes meio furadinhos. Já aconteceu comigo também, tá? Acho que vale reclamar lá com eles, mas eu ainda prefiro o arte latex pelo formato. Pelo formato. E eu acho assim, o arte latex já tem bastante tempo já que eu trabalho com ele, porque antes o São Roque, aqui onde eu tô, só vinha número 7. E geralmente aqueles balões que ficavam assim manchados assim na parte de baixo. E daí quando a gente começou a trabalhar com desconstruído, então piorou. Então, hoje eu acho que as empresas já estão melhorando assim o que eles estão entregando. Então já tem balão cromado, todas as marcas já têm, né? Então assim, aqui na minha cidade também já melhorou um pouco. Então de vez em quando eu preciso pegar alguma coisa aqui. Eu comprei esses dias da Gran Festa, se eu não me engano. Eu gostei bastante também. Ele é mais redondinho, eu acho, até do que o São Roque. Gostei. De vez em quando eu preciso meio de emergência, eu pego ele. Sou do Paraná também. Ah, é, Grazi? De onde você é? Já falei com você, mas eu não lembro agora de onde você é. Aqui não tem alguns. Depois comprei no AliExpress. São Roque é formato pera, mas o arte latex é ótimo. Então, o que eu não gosto do São Roque um pouco é o formato dele mesmo. O pique-pique é bom também. Ponta Grossa. Tenho parente em Ponta Grossa. Deixa eu subir aqui e ver se tem mais perguntas, tá? Se alguém fez pergunta lá em cima e eu não respondi, pode me mandar. A gente tem mais 13 minutinhos de live. Quero saber se foi útil para vocês essa live, se vocês conseguiram aprender, se vocês vão tirar proveito de alguma coisa que eu falei. Eu tô rolando as perguntas aqui, mas eu tenho medo de apertar em algum lugar e sair da live. Tem de estrutura. Tem de estrutura. Gente, o que eu fiz? Não sei o que eu apertei aqui que saiu fora. Vou deixar salva. Deixa eu ver aqui, parece que tem. Vou deixar salva assim. Na verdade, eu quero tentar. Eu fiquei sabendo que dá pra salvar a live, tipo, fazer um download. Eu não sei se eu faço isso e se ela vai ficar salva, porque eu gostaria depois de publicar ela no YouTube também. Vou ver aqui no final, mas eu acho que vai ficar salva assim. Eu amei. Domingo vou fazer uma festa cereja. Já vou mudar algumas coisas que aprendi depois da live. Ai, que legal. Fico feliz. Fico feliz em ajudar. Depois você me manda. Seus trabalhos são lindos, estou começando agora. Legal, bem-vinda ao mundo das festas. Grazi. Como você faz a forração? Coloca uma estrutura. Agora achei. Coloca uma estrutura ou só cola na parede? Não, tudo na estrutura. Então a forração, essa forração geralmente a gente faz ela. Eu tenho um tecido branco que ele já é costurado tipo franzido e a gente já utiliza assim porque ele é uma forração que, como ele é franzidinho, então ela é muito rápida de montar e a gente utiliza sempre nesses casos assim que eu já deixo ela no meu caminhão. Quando precisa já tá lá e ela é grampeada. Então elas são pedaços de forração franzida na cor branca. Ela tem 2 metros por 5 metros de altura. Então, independente da altura do salão lá, se for até 5 metros, a gente consegue fazer uma forração. Então, eu tenho várias partes de 2 metros e a gente
grampeia ela na ripa de madeira, conforme o tamanho que for preciso. E depois dessa ripa a gente levanta naqueles pés de ferro que chama, que são aqueles pés com regulagem, né? Que tem uma base bem pesada. E daí você vai levantando e deixa na altura que precisar. É um dos melhores investimentos que eu fiz. Porque salva muita fotografia. Porque é o que eu falo da gente preparar o local, né? Independente de onde a festa é, a fotografia do cliente tem que ficar perfeita. Vocês gostaram da forma como eu fiz, mostrando a tela, apesar das travadas? Ficou didático para vocês aprenderem? Gente, mais alguma pergunta? Oi, William. Quantos metros de largura a decoração da sereia? A decoração da sereia, ela ficou com... Deixa eu só calcular aqui. Os painéis de arco, ele tem 90 centímetros cada parte. Então, dá 2,70, uns 3,70 mais ou menos de largura ficou o painel. Talvez um pouquinho menos. Adorei, assistirei todas as próximas. Ai, quero fazer mais vezes. Vamos ver se eu consigo fazer uma por semana. Que assuntos mais vocês gostariam de ver aqui nas lives? Fabrícia, resolvi teu problema? Conseguiu entender mais ou menos? Consegui te ajudar? Vai conseguir fazer a festa iluminada? Eu que agradeço vocês. Sai. Disposição dos doces na mesa. Ai, que lindo ouvir isso. Essa live chegou no melhor momento da minha vida. Que bom, fico muito feliz em ajudar, Dulce. Muito mesmo. Depois você me conta no direct de que forma que eu te ajudei. Dia 1 já, Fabrícia. Tá aí, hein? Orçamento e precificação. Parabéns, Dani. Seu trabalho é lindo. Eu também estou começando agora. Dá para aprender muito com a live. Que bom. Ainda me perco muito. Orçamento e precificação. Disposição dos doces na mesa, né? A Fabrícia perguntou. Fabrícia, eu gosto de trabalhar bastante com altura nas peças, né? Sempre peças mais altas na parte de trás, onde fica o bolo. Então, os doces mais altos, geralmente que tem palitinho ou alguma coisa assim que eles vão ter mais altura, eu opto sempre por deixar na parte de trás, ali naquelas bandejas mais altas, porque daí eles já dão altura também. E porque se às vezes você coloca numa bandeja de frente, eles acabam na hora da fotografia tampando o que tiver atrás, né? Então tem que pensar sempre na mesa como uma escadinha, né? Da frente para trás, ela vai crescendo. Acho que seria isso. E é muito legal trabalhar com as peças em alturas variadas, né? Claro, mantendo a harmonia. As pontas da mesa sempre com peças mais altas. Independente de ser um cenário desconstruído, essa festa da sereia, ela foi uma decoração desconstruída, porque tem um painel um pouquinho para um lado, outro painel para o outro, uma mesinha aqui, outra mesinha ali. Então, o bolo tá numa mesa, ele tá meio de lado. Isso é uma decoração desconstruída, né? Assimétrica, que a gente chama. Então, mesmo na decoração assimétrica, tem que ter... os lados não são perfeitamente iguais, mas precisa ter uma simetria de compensação, né? Então, se eu usei o balão de um lado, eu queria ter falado sobre isso, eu esqueci. Mas se eu usei o balão de um lado no painel, lembra que eu falei das folhas que estavam lá no outro lado? Para mim, eu preciso compensar talvez aquela altura de alguma forma. Então, mesmo nessa decoração desconstruída, a gente precisa ter cuidados para que a decoração valorize, tá? E essas alturas são bem importantes. Você arrasa sempre. Ah, amiga, você também, né, Flaviana?
Obrigada. Gente, obrigada a todo mundo que participou, adorei. Cheguei atrasada, vai ficar salva. Vou deixar salva aqui. Só se acontecer algum imprevisto, mas a intenção é deixar salva. Gente, é isso. Vou trabalhar, que essa semana a gente tem festa, tem bastante coisa para fazer. Tem uma festa de marinheiro. E se tudo der certo, semana que vem eu venho compartilhar, então, o processo criativo da festa de marinheiro. O que vocês acham? Querem? É isso. Uso a simetria na mesa, amo estilo desconstruído, ano que vem quero começar. Tem que arriscar, tem que ir tentando. É uma delícia, depois que você aprende, que você pega o jeito, que você desenvolve o seu estilo. A mesa assimétrica é muito gostoso de trabalhar. E esse tipo de decoração com muitos elementos, assim, é bem característico de decoração desconstruída, né? É muito legal. E vocês sabem que às vezes eu tô preparando uma decoração e eu faço o projeto e tal, e eu faço todos esses elementos, a flâmula, aí eu ponho a âncora lá no chão, e daí eu vou fazendo aquele monte de coisa, eu falo, meu Deus do céu, não vai combinar nada com nada, apesar de estar ali no projeto, tá escancarado que vai dar certo. Eu fico com a impressão de que, nossa, não vai combinar nada, mas aí a hora que você junta tudo, né, você fazendo na paleta de cor certinho, a hora que você junta tudo, fica massa. Gente, é isso. Vou lá, vou trabalhar. Qualquer dúvida, me mandem no direct. Podem me mandar que eu respondo sempre que possível, tá? Beijos. Até mais.